Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o vídeo, e nós vamos falar sobre o vídeo do recenseamento. Tiram umas dúvidas aí, né, irmãos? Que andaram falando umas partes sobre o recenseamento de 1970, que estava para acontecer a partir do dia 1º de 1970. E foram, irmãos, averiguar os tópicos de 1969, o qual diria no artigo 63, recenseamento nacional. A 1º de janeiro do próximo ano, 1970, de acordo com a lei, será realizado o recenseamento nacional. Somos obrigados a responder questionário em geral. O cabeça de casal deve preencher esse questionário o marido, né? Quando responder a pergunta de religião, inclui todos os filhos como crentes da congregação, embora não batizados, sendo classificados como protestantes. Segundo determina a pergunta do questionário, quanto às estatísticas enviadas à congregação, deve cada localidade responder aumentando 30% na quantidade de irmãos, para se evitar que menores não batizados sejam computados para a denominação que prevalece no território nacional. Sendo irmã viúva, deverá também responder o questionário como aqui explicado. Aí, segundo estão falando aí, irmãos, fizeram um vídeo aí, que a igreja mandou mentir, mandou responder. Vamos supor, o IBGE chega em 1970 na casa do irmão, e chega lá, o irmão faz a pesquisa lá, né? Tem entrevista, faz a pesquisa, preenche a pesquisa, que é a estatística, né? De quanto tem a congregação, quanto tem a assembleia, e aí para aumentar a quantidade de irmãos, né? Colocar, vamos supor, o irmão, a irmã e mais 5, 6 filhos. Para colocar como crentes, né? Crentes, para constar ali aquele número de crentes. Porque de menor, que não é batizado, não pode constar como sendo da congregação. Porque não é batizado, é filho de nosso irmão, mas não são batizados. Mas o que deixa assim no ar essa dúvida, irmão, que naquela época, eu vivi aquela época, logicamente, né? Quando você ia na casa de um servo de Deus, uma serva de Deus, ali você viu uma família, viu o marido, a esposa, e tinha ali aquela carreirinha. Tinha 9 ou tinha 8 filhos. Irmãos, daqueles 8 filhos, todos iam para a igreja. Cada família levava seus filhos para a igreja era lotada de criança, lotada de adolescente. Naquela época não tinha muita vaidade, as crianças só iam para a igreja mesmo aquelas que já estavam ali desde pequenininho mesmo, não querendo servir a Deus com os pais. Mas naquela época os pais tinham rédea sobre os filhos. Naquela época os pais falavam, vai para a igreja, porque nós, pais, quando o filho não quer ir para a igreja, quando ele se completar, ficar rapazinho, nós não devemos forçar ir para a igreja. Aí nós lavamos nossas mãos e deixamos nas mãos de Deus. Que vai fazer o quê? Vai bater, vai espancar o filho para ir para a igreja? Não. Quando já estiver já entendendo, já naquele estágio, o que é a congregação, ele já vai saber direitinho onde que ele deve ir para o caminho mais tarde, quando ele querer voltar. Né? Porque tem muitos filhos nossos irmãos aí, que eles não vão para a igreja, não congregam, mas eles sabem, irmãos, que os pais são crentes, eles sabem da congregação, de vez em quando eles congregam, mas eles não vão para a igreja. Antigamente, você passava na casa dos irmãos, estava o marido e a esposa ali, e os filhos tudo ia para a igreja, o culto de João menor. Quer dizer, era uma família evangélica. O que o ministério pedia naquela época, hoje ele já não pode pedir mais. Que se ele fosse pedir nesse século agora,
Vamos jogar já no século, nos anos passados, aí, nas décadas, não é século, nas décadas passadas aí. Vamos jogar na década de 90 para cá, irmão. Finalzinho de 90 para 2000 para cá. Vamos jogar. Já não dava mais para o Ministério fazer isso, pedir para aumentar, porque o Ministério queria, é assim, é o IBGE, deveria ser o IBGE que ia fazer esse recenseamento na casa de nossos irmãos da congregação. Irmãos, se o IBGE, vamos supor, pegasse ali um casal, deixa eu explicar para vocês, um casal, e tinha 8, 10 filhos, tudo rapazinho, menorzinho, e os 8 não eram batizados, o IBGE, o irmão não colocasse como crente aquelas crianças, o IBGE ia fazer só do pai e da mãe. Só que a igreja, a congregação, sempre iria ficar desatualizada. Por quê? Porque, irmão, a cada mês tem batismo. A cada mês Deus está chamando a mocidade, está chamando o adolescente que fazia 12 anos, que era selado com a promessa do Espírito Santo, descia no santo batismo, já era contado como membro da congregação, como um irmão batizado em Cristo Jesus. Quer dizer, o irmão, ele colocava a família dele, porque a família dele estava indo para a igreja com ele, eram os filhos dele. Era contado também como evangélico. O que os irmãos pediam para aumentar 30% da quantidade de irmãos aqui é por esse motivo, que não poderia logo de cara colocar as crianças como membro porque não eram batizados. Mas dali a alguns anos iria estar desatualizado, porque aqueles que já estavam para ser batizados iam ser, quer dizer, a igreja ia estar sempre, a estatística da igreja ia estar sempre uma estatística meia furada, vamos dizer, né? Porque iriam falar que iria ter sei quantos milhões de membros, sendo que naqueles anos, entre o Brasil todo, né, o país todo, batizaram bastante, 500, 600 mil pessoas a mais. Estou entendendo? Por isso que naquela época, em 1969, o pessoal pega esse tópico de 1969, que naquela época, a época era outra, irmão. Não era hoje. Hoje, os irmãos não vão mandar fazer isso, por quê? Em uma casa que tem um servo de Deus, uma serva de Deus, os filhos às vezes não nasceram na graça, alguns são batizados, outros não, eles não vão para a igreja, irmão. Eles não vão para a igreja. Eles ficam em casa, não vou para a igreja. Tem uns que têm vergonha, outros não querem ver. Mas, pai, um dia eu vou. E não vou. E hoje em dia, numa família, não se pode colocar um filho que não vai para a igreja. Eu sou filho de crente. Não, que não vai para a igreja. Aí hoje está mais fácil de colocar a quantidade certa. Porque para se batizar hoje, para Deus chamar, às vezes, só se Deus fizer uma obra mesmo, a pessoa está ali, de repente começa a congregar um filho, de um irmão, de uma irmã, começa a congregar e se batiza. Aí vai contar na estatística. Por isso que naquela época era mais fácil de fazer isso. E naquela época não tinha tanta malícia desse jeito, de ficar falando que a congregação estava mentindo. Que a congregação não está mentindo. Naquela época deveria também explicar nesse tópico isto. Que era por este motivo que pedia para colocar 30% a mais, porque as crianças já estavam encaminhadas a se batizar, porque iam com os pais para a igreja, não tinha tanta rebeldia, não tinha o celularzinho para tirar a molecadinha aí. Eu me lembro que o Cujá Menor batia de 80 a 90, hoje em dia se chega no Cujá Menor aí, é de 30, 40, igreja pequena que eu digo, não igreja grande, entendeu? Aquela geração foi se casando, foi tendo filho, os filhos foram indo para a igreja, aquela geração forte, naqueles anos, que ia para a igreja, se batizava, deu uma diminuída, porque o jovem hoje em dia, tem muitos jovens filhos de nossos irmãos aí, que sabe que o pai é crente, sabe da verdade, sabe que Deus faz maravilha, que Deus fala com o seu povo na igreja, mas o que eles querem? Eles querem ficar sem congregar, mas protegido, porque o pai e a mãe é servo de Deus. Porque numa casa onde tem um servo de Deus, uma serva de Deus, os seus filhos são protegidos. Deus guarda até a 4ª geração. Onde tem um servo de Deus, os anjos do Senhor se acampam ali. Entendeu? Isso, não vamos falar em nível
congregação. Não vão falar que é só os irmãos da, né, só os irmãos da congregação que Deus guarda os filhos. Isso é nível de congregação. Tá bom, irmãos? Então essa é a parte que a gente tinha que passar para vocês aqui. E é engraçado ler o recenseamento nacional dizendo esses absurdos, né? Tem até aqui, a irmã sendo viúva também deverá responder o questionário como aqui explicado. Viúva. Às vezes é viúva, não tem o marido, mas tem os filhos. Tinha os filhos na época. E hoje tem viúva aí que os filhos abandonam, não congrega, não dá para colocar os filhos como, né, também da conversão. É aquilo que eu disse. Aí leram passaram pelo Conselho Fiscal, leram o recenseamento nacional para falar da obra de Deus, né? E os 67 não falaram. Olha só o que diz o 67. Que são as partes dos diáconos, né? Da onde sai o dinheiro da viúva pobre, eles coletam onde entra, é para isso, quer ver? Em casos tais, não havendo família. Vamos ler o título. Despesas funerárias. Quando morre um irmão da congregação e em casos tais, não havendo familiares para ajudar, cumpre-nos custear o funeral. Não é admissível um irmão nosso ser enterrado como um indigente. Somos uma família unida. Que manifestação de amor estaremos dando perante o mundo e perante a irmandade? Se deixamos que o irmão ou irmã sejam sepultados como mendigos, por outro lado, lembremos-nos que a família do morto tem a obrigação de custear as despesas de funeral. A obra da piedade só atenderá, neste caso, quando a família é extremamente pobre e que é conveniente seja conhecido dos irmãos anciãos e cooperadores. Pode ocorrer atendimentos momentâneos de despesa de funeral. Aí naquela época não era INSS, para você ver como que naquela época já era um outro órgão, é o INPS. Lembra do INPS, carteirinha? Como o INPS, sempre tarda alguns dias, até o dia de hoje tarda também, para efetuar o pagamento do custeio do funeral e a família não tendo possibilidades, a obra da piedade pode adiantar o numerário preciso. Quando a família for reembolsada, reembolsará também a obra da piedade. Este é o critério mais acertado. Quer dizer, quando não tem família, a congregação custeia. Quando tem família, eu estou sabendo agora que o INPS antigamente adiantava para o pagamento funeral. Estou sabendo disso agora, irmãos. Não sei, naquela época deveria ser assim. E aí, como o INPS demorava, aí a congregação, tendo família, viu, irmão? Custeava os funerais dos nossos irmãos que não tinha dinheiro. Hoje tem, já mudou bastante, hoje tem plano, por exemplo, plano funerário por aí, né, irmão? Tem o ZA e aí vai indo. Tem muito plano. Hoje em dia não tem mais esse problema. A verdade, só os pobrezinhos mesmo que não tem onde tirar o dinheiro que é custeado. Mas os irmãos veem o contexto da coisa, irmãos. Eu só peguei uma página que eu tenho esses tópicos tudo aqui. Eu fui procurar esse recenseamento nacional, né? Que é o IBGE, não sei se era outro órgão que fazia na época. E eu já peguei o 6063, que é o recenseamento, e só que não leram, só leram o que convém, né? A matéria que convém. Já a matéria de baixo, que falando bem, passaram batido, né, irmão? Para os irmãos verem. Então, irmãos, espero que vocês entenderam esse 63, recenseamento nacional, tópico de 1969. Esse recenseamento iria acontecer a partir de janeiro de 1970. Foi quando saiu esse tópico explicando isso. Só que na época os irmãos também não iriam desenhar aí, né? Mas a gente sabe que é por causa das famílias, que é muito bom, né, irmãos? A gente ia com o João Menor, estava o pai, a mãe e todos os filhos. Não tinha aqueles que não queriam ir para a igreja. Estava sempre ali. E sempre você via, ó, fulano de tal batizou o filho do nosso irmão. Ah, batizou, ele está estudando música. Então ele batizou, daqui a pouco ele está tocando culto à noite. Porque no culto de João Menor a gente podia tocar, sem se batizar. Sendo servo de Deus e indo para a igreja. Já no culto à noite tem que ser batizado, que é culto oficial. Aí quando eu vi, o moço batizava, começava a tocar no culto à noite, de repente já casava. Quando você ia ver, casava, já tinha o primeiro filhinho,
E o primeiro filhinho, quando já estava já com 5 aninhos de idade, o papai e a mamãe levava para o João menor. Você via a obra florescer, a obra aumentar. E veio esses anos. Só que teve uma hora, irmãos, que essa geração de filhos de crente, né, de servidão de Deus, foi acabando, porque foi batizando, foi casando, aí veio a geração dos filhos, que seguiu o ritmo do pai, e com o passar dos anos de lá para cá, de 69, 70 para cá, que já fazer 30, já faz 50 anos, né? 1970, é 50 anos. E de lá para cá, irmãos, os filhos dos netos dos netos, aí foi vindo essa geração de mocidade que não quis mais ir para a igreja. Né? Você vendo hoje, nós temos muita mocidade, mas você chega numa casa onde o servo de Deus tem ali privilégio daquele servo de Deus que tem os filhos tudo indo para a igreja dentro de casa em pleno século XXI. Tem que levantar a mão para os céus e dar graças a Deus. Porque tem casa por aí, irmãos, que todos os filhos dos servos de Deus estão no mundo, não se batizaram, não quiseram mais ir para a igreja. Querem primeiro, segundo, alguns falam, curtir a vida para depois, quando fica velho, né? Aí o Senhor tem que aceitar. Só que é diferente. O Senhor tem que aceitar. Não é ele que vai aceitar Jesus mais tarde. Jesus tem que aceitar ele. Viu, irmãos? Diz que no cemitério não entra só velhos, entra jovens e moços. Deus sabe o que faz, irmãos. Às vezes Deus leva o novo e deixa o velho. Né? Tomara que Deus, né, puxe a corda, né? Que a mocidade, também, eu vou falar para vocês, irmãos, uma casa que tem um servo de Deus, uma serva de Deus, que teme ao Senhor, que quando dobra o joelho no chão, pega sua acampar os anjos ao seu redor, mal nenhum chega, irmão. Tem um vídeo uma vez, eu cheguei até a postar no meu canal. Até não seria engraçada pela a situação ali do jovem bêbado. Mas assim, o que deu para achar de engraçado, mas é um engraçado assim, legal, um engraçado que você mentaliza, reflexão. O rapaz estava bêbado, caído na calçada, e o colega dele estava desmaiado. Já deveria ter bebido tudo. E ele tentando levantar o colega. Ele deveria ter ido para algum lugar, para algum bar, alguma balada. E ele puxando o braço do colega, e o colega, não, logicamente, estava trêbado, não era nem bêbado, estava trêbado. E ele falou assim, vambora, 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 e tinha uma hora que ele começava a cantar. Cantava. Aí uma hora ele soltou o hino da congregação. E o pessoal que estava próximo ali, começou a falar, não, chama a família dele, a gente conhece a família dele. E ele, não, eu quero que meu colega vá embora. E ficava cantando o hino de jovens e menores. Na hora que esse jovem estava ali bêbado, caído, como no subconsciente dele, que estava um pouco consciente para dar bebida, como veio o hino do jovem menor na mente dele para ele cantar ali? É filho de nossos irmãos. Está uma marca registrada ali dentro dele, irmão. O filho pode ir para onde for, pode bater para todos os lados aí. O pai está preocupado em casa, mas a marca, o carimbo. Filho de meu servo de Deus. Porque o pai, quando dobra o joelho em casa, o pai e a mãe dobram o joelho em casa, Deus vai atrás do filho dele. Deus guarda os filhos. Deus fala, me honra que eu guardaria até quarta geração. Imagine, tem gente que não pega nem a segunda geração, quanto mais a quarta geração, né, irmão? Coisa maravilhosa. Teve um servo de Deus aí uma vez que a filha dele sumiu de casa e estava no mundo das drogas. E ele foi na favela, ela estava lá caída, com overdose. Ele abraçou a jovem e levou para casa no colo. Isso foi uma reportagem que passou numa dessas redes de televisão de bairro, assim, essas filiais, não é nem, né, bem conhecida. E depois foi fazer
a própria emissora que estava filmando ali foi até a casa dele fazer o resto da reportagem, né? Porque achou assim estranho ele entrar na favela, uma pessoa bem aparentada, sabe de Deus. E fui lá perguntar para ele. Por que ele foi lá pegar? Ele falou, não, meu filho, eu vou no inferno buscar, mas é meu filho. E chegou lá, a filha começou a chorar, que tinham batido nela, que ela estava nesse mundo das drogas. E foi quando, pela palavra do servo de Deus, que nós vimos que ele era um cara servo de Deus da congregação. Mas estava naquela situação, irmão. Foi buscar a filha na favela caída, drogada, irmãos. E ele foi lá e falou, não, o que é meu, Deus tem guardado. Graças a Deus, né? Porque hoje em dia por aí, irmãos, tem gente jovem sendo morto, né? Por dívida de droga, matando. Ele falou, eu vim no inferno buscar meu filho, mas eu vim buscar. Tá aqui, meu filho. E até o repórter se emocionou, porque a menina começou a chorar, o pai abraçou a menina, fez declaração de amor, você é minha filha, você está na situação, mas eu te amo. Né? Eu estava orando por você, estava te entregando nas mãos de Deus, que ela estava desaparecida. E chegou alguém e falou para ele, ó, ela está desaparecida, ela está em tal lugar caída. Ou teve overdose, ou está bêbada, ou bateram. Mas chegou lá, ela tinha acabado de ter uma overdose, estava caída. E ele foi lá e pegou a filha nos braços e trouxe para casa. Falou, o que é meu, está aqui em casa. É uma parte muito bonita. E, irmãos, comente aí no vídeo sobre o foco desse vídeo. Perdão. O foco desse vídeo é o recenseamento nacional. O que vocês acham sobre isso? Comente aí no vídeo, tá bom, irmãos? Fique todo na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.